Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 13 de junho. O Ibovespa vai agora às 10 horas e 55 minutos, apresentando aqui um repique de alta de 0,66%, vai gerando a formação aqui no G60 de um fundo descendente. Ainda nada muito significativo, mas é uma primeira confirmação aí dessa chance de acontecer aqui um repique de alta. Seria importante até no decorrer do dia ver o Ibov acima dos 49.700 pontos para ter uma perspectiva um pouco de manutenção desse repique de alta, que já foi comentado na videoanálise de destaques, falando sobre os índices setoriais, essa perspectiva de repique no curtíssimo prazo, inclusive até comentado no vídeo chat de abertura do pregão, que está lá gravado no Investmania. Quem quiser assistir, tem um comentário mais detalhado sobre os índices setoriais, vídeo chat de abertura do pregão. Olhando agora para a PETR4, no pregão de hoje apresenta aqui uma alta de 1,27%, bateu ali no suporte da região dos R$ 17,94, iniciou aqui um repique. Pegando aqui o gráfico de 15 minutos, então começou o pregão mal, reverteu totalmente. Uma das possibilidades de se trabalhar com algum day trade nela seria preferencialmente ali mais para cima da região desses R$ 18,35. Enfim, a região de antigo suporte, resistência, e aqui até num topo anterior. Ideal que faça o quê? Alguma parada nessa subida, dê uma pequena congestionada, algo assim, só que aqui, e depois faça um rompimento para cima para trazer oportunidade de compra. Essa mesma formação gráfica eu vou utilizar para mencionar em outros papéis neste radar. Vale 5, pregão de hoje, apresentando alta de 2,02%, também tentando gerar um repique de alta, um sinal um pouco mais interessante vindo para cima aqui dos R$ 27,95, R$ 28. Pegando o gráfico de 15 minutos dela, a gente observa que o ativo rompeu os 27,50, quebrou a sequência de topos e fundos descendentes e consequentemente esticou aqui para cima. Também teria que ficar mais candles aqui possível no gráfico de 15 minutos de lado, uns 5 a 7 candles de lado, para depois romper a máxima do dia, para se pensar em alguma possibilidade de day trade, até porque chegou agora no nível mais importante de resistência dela por volta dos R$ 28, pelo menos resistências de intraday. Outros ativos, comentando aqui CSNA3 vai dando uma destacada em alta de 4,26%, forte candle na primeira hora de pregão, depois de ter desacelerado a queda, está vindo com um fechamento nessa primeira hora de pregão para cima de um gap de baixa, algo mais positivo, só que o foco, como o ativo está em tendência de baixa de curto prazo, médio prazo e longo prazo, com possibilidade de ter algum repique, o foco aqui seria buscar alguma operação de day trade, usando até o gráfico aqui de 15 minutos, da mesma forma que comentado em Petro e Vale, aguardando uma lateralização um pouco maior aqui na faixa de uns 4, 5 candles, para depois buscar uma compra na superação da máxima do dia, uma compra rápida com stop mais curto. Lembrando, são operações com risco um pouco maior, porque você está operando contra a tendência, principalmente do gráfico diário. RSD3, algo semelhante, ativo em tendência de baixa de curto prazo, tendência de médio prazo foi anulada, que era de alta, mas com viés de baixa de longo prazo, que é queda a tendência dela de longo prazo. No pregão de hoje ela apresenta uma alta boa de 3,15%, também assim como o CSNA3 deu uma lateralizada antes de gerar um candle aqui de rompimento nessa primeira hora de pregão, trazendo a possibilidade, da mesma forma da CSNA3, avaliar aqui um recuo em torno aí de uns 4 a 5 candles no gráfico de 15 minutos, uma correção mais no tempo, para depois buscar alguma alternativa de compra de day trade nesse papel, tentando pegar aí um movimento mais interessante pelo gráfico de 15 minutos, um movimento mais interessante que pode trazer o ativo para uma resistência ali na faixa dos 3,40 até os 3,45. E por último, HGTX3. HGTX3 tem uma tendência de baixa de curto prazo. Ela está mal no pregão de hoje, apresentando queda de 2,4%. Enquanto o mercado está gerando repique de alta, ela está perdendo as mínimas que ela tinha atingido aqui, a mínima que ela tinha atingido no movimento inicial de baixo. Pelo gráfico intraday de 60 minutos, vai perdendo um nível de suporte.
E essa ação, ao contrário das demais, pode trazer day trade, só que seria day trade na ponta vendedora. Ficou aqui travada uns 5 candles num gráfico de 15 minutos em diante, pode buscar a perda da mínima, uma possibilidade de day trade, uma venda descoberta e encerramento aí até o fechamento do pregão dessa posição de uma possível venda em cima do ativo. O ponto contrário a essa venda, o único ponto contrário que eu vejo é só o nível de suporte que ela está ali no gráfico semanal, importante, de 2 fundos no gráfico semanal na faixa dos R$34, que pode atrapalhar essa venda aí de day trade na HGTX3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até o nosso próximo radar.